Vamos comentar alguns dos temas que estão na imprensa de hoje. Convidamos hoje para vir a ler a imprensa o professor Nelson Lima, da Universidade do Minho, que é coordenador também da Micoteca da Universidade do Minho. Já vamos falar de um projeto interessantíssimo que recebeu uns milhões, mas antes de irmos a isso, vamos então começar pela imprensa e pelo que leu. Esta notícia que veio no JN e que fala do INEM e desta questão das ambulâncias foi um que lhe chamou a atenção. Com certeza que sim. Uma vez que o país tem-se confrontado nos últimos anos com algumas dificuldades, quer no Sistema Nacional de Saúde, quer nos vários sistemas, também no educativo e noutros serviços públicos. A discussão vai longa, que tem a ver essencialmente com o subfinanciamento, que é claro e inequívoco, e esta questão do INEM naturalmente focou-me e chamou-me a atenção pelo número de técnicos e de enfermeiros que têm falta, e por isso, mais uma vez, a tónica nos recursos humanos e na falha de contratação de recursos humanos. Um dos aspectos que é genérico, para quem vive também nas universidades sabe bem o que é que isto significa, que, por exemplo, 4 enfermeiros que saem, só 3 é que são contratados. Naturalmente isto emagrece, mas as estruturas, mas chega-se a um ponto e torna-se insuportável. Não há uma compensação dos recursos humanos, não é? Porque as pessoas têm que fazer cada vez mais trabalho dos outros, mas há um momento em que há uma ruptura. Naturalmente, há um cansaço natural, não há super-homens nem super-mulheres, há pessoas, recursos humanos muito competentes e muitas vezes a vestir a camisola, mas naturalmente ao longo do tempo há uma exaustão. Isso normalmente associado, a notícia não toca nesse assunto, mas nós também conhecemos isso, que é o envelhecimento dos recursos humanos. E então temos aqui, de facto, uma bomba explosiva. Claro que isso acontece um pouco por todo lado, mas em instituições como o INEM, que é de emergência médica e está na rua todos os dias e presta atenção e as pessoas querem rapidamente a resposta, isso torna-se visível depois, não é? Com certeza, até porque há aqui áreas de intervenção muito de desgaste rápido, intensivo e naturalmente também de desgaste psicológico. E o burnout depois surge. Sim, claro. Naturalmente. Outra questão que também me parece importante é que 6 ambulâncias por dia estão paradas num universo de 60, significa à volta de 10%, o que é bastante. E essa é uma questão de manutenção e, mais uma vez, financeira. Felizmente, talvez o lado mais interessante aqui que retive foi que as ambulâncias de suporte de imediato de ida e as viaturas médicas de emergência e até os helicópteros têm uma taxa não tão negativa quanto as ambulâncias em termos gerais de apoio. Ou seja, temos aqui algo diferenciado, mas mesmo assim penso que há uma necessidade de criar uma maior confiança do cidadão em relação ao INEM e ao Sistema Nacional de Saúde, e esta questão que obriga naturalmente depois a haver tempos mais dilatados e incompreensíveis, cria de facto alguma surpresa e pode eventualmente criar algum distanciamento da confiança que se quer entre o cidadão e todos estes serviços que são fundamentais para alguma tranquilidade na sociedade. A propósito desse assunto, já tinha frisado, enfim, a questão que tem a ver com o financiamento de outras instituições, nomeadamente até frisou do ensino superior, as universidades, muitas vezes, enfim, os orçamentos e daquilo que recebem do Estado são para pagar os ordenados, depois o resto é preciso fazer muitos projetos e criar e tentar encontrar muito dinheiro. E esse assunto vem precisamente tratar também no público. Hoje há um artigo que fala disso, não é? Há aqui um texto de opinião do professor José Ferreira Gomes sobre financiamento do sistema do ensino superior e, naturalmente, voltamos à mesma tecla. E aqui a situação que ele retrata é aquela que também nós compreendemos para quem vive dentro do sistema do ensino superior, quer seja universitário, quer seja politécnico. Tem a ver essencialmente com dificuldades de entender os modelos de financiamento atuais,
Não há um modelo transparente e universal, há sim, como ele diz, algo mais incerto, baseado um pouco na semanada, gostei do conceito, mas reflete exatamente esta questão, em vez de haver um sistema que permita compreender e até projetar a médio prazo os investimentos e aquilo que nós pretendemos fazer em termos de planos estratégicos, torna-se difícil para as universidades fazer gestão de uma espécie de orçamentos plurianuais? Plurianuais, certamente, mais estáveis, e aqui o que ele refere, de facto, é que depois há aqui alguma margem e que critica seriamente, naturalmente, há aqui alguma margem depois de negociação caso a caso e em termos depois de entendimentos regionais. Sou favorável profundamente à regionalização e às diferenciações e a algo que possa ser de discriminação positiva, com certeza que sim, não tenho nenhum obstáculo nesse sentido, desde que essa discriminação positiva seja bastante transparente na mesa das negociações. E depois não haja surpresas depois, porque é que uns têm e outros não têm. Isso é o pior que pode acontecer, não se perceberem bem os critérios, em termos de transparência e de planificação. E isso, mais uma vez, volta à questão do envelhecimento das instituições, dos recursos humanos, e volta também, naturalmente, à dificuldade, no caso das universidades, onde quem trabalha na área mais de científica e tecnológica, ao envelhecimento do parque de equipamentos. Estamos completamente obsoletos quando nós tentamos fazer o melhor e tentar estar com os nossos parceiros a fazer investigação de ponta. Eu já vou falar a propósito da investigação, mas antes disso, há um assunto que, obviamente, até por defeito profissional, digamos assim, já não é só apenas por ser a atualidade ou topo da atualidade, esta questão deste novo coronavírus também o traz preocupado ou apenas atento? O que é que lhe chama a atenção sobre este assorto? Certo, eu tive que escolher esse tema, porque ele corre as várias capas dos jornais, não é? A abertura dos telejornais e das notícias televisivas também tem estado a fazer essa cobertura. E, naturalmente, do meu ponto, vindo eu da área da microbiologia, naturalmente tenho aqui uma preocupação e naturalmente, um acompanhamento por interesse também técnico, não sendo nem da área clínica, nem de virologista, naturalmente acompanho esta situação. E penso que é de ter preocupações, naturalmente. Eu não vejo ainda, infelizmente, nenhum sinal que nos possa tranquilizar. Devemos estar completamente atentos à realidade. Penso que a Direção-Geral de Saúde tem feito um trabalho muito pedagógico e constante. Tenho visto também nas notícias e até nos mídias e nas redes onde popula muitas dificuldades, algumas teorias de conspiração. Eu não sou nada favorável a teorias de conspiração. Elas surgem logo. Não é? Com certeza. É natural. Nós temos que entender que a microbiologia, os micro-organismos, e neste caso os vírus, não se veem, mas eles existem. Sabemos as consequências. Nós conhecemos muito pouco na área da microbiologia. 1% é aquilo que nós estimamos em relação a um universo enorme. E, ao mesmo tempo, o que temos vindo a verificar nos últimos anos é, com a globalização, nós ocupamos cada vez mais os espaços, segmentamos os ecossistemas, temos uma maior proximidade à natureza e até à tendência de interagir com o animal selvagem. Ora, normalmente o melhor era nós deixarmos os animais selvagens lá e nós cá, e não haver tanta interação. Porque cada ser vivo tem os seus reservatórios de micro-organismos. Nós não os conhecemos na generalidade, como eu disse, e essa situação de saltarem de um nicho e de um reservatório para outro reservatório, por vezes dá-nos situações deste género. E depois com a globalização também viajamos de um lado para o outro e rapidamente e completamente fica descontrolado. As doenças Esse é um aspecto que me preocupa seriamente. Outro aspecto tem a ver também com alguma precaução individual. Acho que quando tivemos o N1H1 há uns anos atrás, todos aprendemos a lavar mais as mãos
a desinfetá-las, a ter mais cautela com a interação social, a ter mais cautela com o espirrar ou tossir para os outros. E, neste momento, eu acho que esse é um aspecto importantíssimo. Temos que ter a noção que as nossas mãos têm que ser altamente higienizadas, particularmente nestes períodos em que há este tipo de alargamento do vírus, ou mesmo depois, numa gripe normal, numa época normal. Mas quando há riscos maiores é preciso, obviamente, tomar mais precauções. Sr. Professor, fala-me agora deste projeto. Tem a ver com a investigação microbiana, não é? Uma área que lidera na Universidade do Minho, mas tem agora um projeto, está à frente de um projeto que recebeu 5 milhões de euros. Que projeto é este para ter recebido este financiamento europeu, não é? Certo. Este financiamento europeu vem num seguimento da Universidade do Minho, naturalmente com os parceiros europeus, nunca é só a Universidade do Minho. Há uma rede europeia. Há uma rede europeia. Dentro da política europeia de investigação, as infraestruturas tornaram-se extremamente importantes no sentido de criar e acelerar todo o processo de investigação. Cada laboratório por si hoje faz pouco. A União Europeia chegou a uma belíssima conclusão, do meu ponto de vista, até porque eu sou 100% europeísta, chegou à conclusão que a Europa tem trabalhando em rede e usando as competências que estão distribuídas pelos diferentes países, pode fazer mais, melhor, acelerar os processos de investigação e de desenvolvimento e aplicações industriais, naturalmente, e da sociedade em geral. E nesse sentido fez-se redes. E uma das redes que nós utilizamos e que eu estou a liderar com outros colegas é a rede das coleções dos micro-organismos. Então, as coleções de micro-organismos, para os senhores telespectadores, naturalmente têm que entender que nós colecionamos micro-organismos vivos, disponíveis para serem utilizados nas mais diversas aplicações, quer na área da saúde, como material de referência e de comparação, quer na área das fermentações e nas áreas industriais clássicas, ou na exploração de novos fármacos, antibióticos, outras soluções também importantes na indústria farmacêutica ou até de cosmética. Na parte alimentar, todos nós usamos o queijo Camembert ou Roquefort, para quem gosta, e eles não são resultado da atividade de micro-organismos. Esses micro-organismos estão em coleções, estão depositados como seres vivos, nós mantemos-los ativos. Mas isto está em vários locais? Em vários países. Sim. Dentro do nosso país temos 16 coleções, mas em vários países da União Europeia ou em todos os países há esse tipo de coleções. Mas essas coleções são mantidas como reserva ou para poderem ser reproduzidos e utilizados? Eles são mantidos, nós reproduzimos, nós estamos com eles na forma ativa e disponibilizamos para os diferentes clientes, os diferentes utilizadores que nos procuram nesse sentido. Qual é a grande dificuldade? Cada coleção é muito específica em termos temático, porque tem a ver com as competências dos laboratórios. Cada um, claro. Ao unir todas estas coleções, nós ganhamos uma escala sem precedentes. Até que fosse apenas um grande laboratório, mas distribuído. E, portanto, aí o conhecimento coletivo está muito mais acessível. O que é que vai facilitar? Vai facilitar compreender tudo o que temos ao nível europeu. Nós apostamos numa ordem de grandeza de 500 milhões de seres vivos disponíveis já. Toda a informação associada, que é extremamente crítica, e é alguma delas secular, estamos a falar de coleções do tempo do Pasteur, do Instituto Pasteur, que é a nossa parceira, e por isso temos a primeira estirpe de Fleming para descobrir a penicilina, também está numa coleção, por isso temos coleções fantásticas, algumas com mais de 100 anos, que acompanham a história da ciência em microbiologia, e todo esse material e toda essa informação está, mais uma vez, dispersa. Ora, o que é que nós pretendemos com esta infraestrutura? Pôr tudo junto para análise de metadados e fazer outro tipo de análise. E que isso aumentar também a capacidade crítica entre os próprios cientistas, não é? Com certeza. E evitar a segmentação, a fragmentação, a dificuldade de encontrar um ou outro micro-organismo mais restrito ou, como muitas vezes a indústria nos desafia, dizer-nos, olha, eu gostaria de ter 5.000 micro-organismos vindos do mar.
nenhum de nós individualmente consegue responder a uma indústria assim. Coletivamente conseguimos. É mais fácil. E então a Universidade do Minho tem a sede aqui. Estamos a estruturar toda esta lógica de nos organizar de outra forma, a nível europeu, com uma lógica de competências acrescidas, naturalmente, e com uma identificação precisa do que é que nos falha, com um sistema educativo muito mais apetrechado, quer para a formação de novas gerações, quer para a sociedade em geral. Muito bem. Sr. Professor, obrigado por ter vindo esta manhã aqui falar-nos deste projeto financiado pela União Europeia e também por ter destacado aqui alguns dos assuntos que estão na imprensa desta manhã.